Palavra da Verdade. Devocional de 1º de abril. As palavras do cuidado. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. João 19, 26 e 27. As palavras do nosso texto fazem parte das chamadas 7 palavras da cruz e refletem uma faceta da humanidade de Jesus e do seu cuidado para com sua mãe, Maria. Antes de tudo, porém, não devemos forçar o contexto da frase, atribuindo a ela um significado que ela não tem. Há aqueles, por exemplo, que entendem que as palavras de Cristo significam que ele estava representativamente entregando a sua igreja aos cuidados de Maria. Eles argumentam que João estaria representando a igreja e, ao dizer eis aí tua mãe, Jesus estaria encarregando Maria de cuidar da igreja como mãe e protetora espiritual dos fiéis. Entretanto, nada no texto nos dá ensejo para esta interpretação, que acaba levando aqueles que creem nisto à idolatria em relação a Maria, além de atacar a suficiência de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo 2,5. Embora Cristo fosse verdadeiro Deus, a maternidade de Maria só se refere à sua humanidade, pois, enquanto Deus, ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, conforme Hebreus 7,3. Desse modo, sua mãe terrena não foi mais do que uma fiel serva de Deus, salva pela mesma graça que alcança a todos os pecadores que creem em Jesus e que teve a missão de criá-lo. Jesus, portanto, não está dando nenhuma responsabilidade a Maria, considerando que, além de tudo, João era adulto. Pelo contrário, ao se dirigir a João, é a ele que Jesus está encarregando de cuidar de sua mãe. É quase certo que José já tinha falecido, ficando Maria, que era viúva, desamparada com a morte de seu filho primogênito. Embora tenha tido outros filhos, conforme Mateus 13, 55 e 56, sendo Jesus o primogênito, está se encarregando de providenciar para ela um lar e o faz confiando-a ao seu discípulo mais achegado. Como diz a Escritura, há amigo mais chegado do que um irmão, e não é incomum encontrar pessoas que cuidam melhor dos idosos do que seus parentes. Que Jesus estava entregando sua mãe aos cuidados de João fica claro no versículo seguinte, onde o próprio João, falando de si mesmo na terceira pessoa, observa que, dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A tradição histórica também registra que, no tempo em que João foi pastor da igreja de Éfeso, Maria morava naquela cidade. A lição importante para nós neste texto é o exemplo do cuidado para com os nossos, especialmente os pais. Mesmo agonizando sob o peso da cruz, Jesus atenta para sua mãe que, aflita, contempla o sofrimento de seu filho e Salvador, juntamente com outras mulheres que o acompanhavam, conforme o verso 25. Suas palavras ao discípulo amado, na verdade, significam: tome conta da minha mãe. Ainda assim, as palavras são carregadas de significado, pois elas demonstram cuidado, elas demonstram o terno coração do Salvador para com sua mãe, um exemplo do cumprimento do 5º mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, conforme Êxodo 20, 12. Amparar os pais na velhice é uma das formas de honrá-los. O amor e o cuidado para com os da própria família é chamado de afeição natural na Escritura. Uma das características deste mundo caído é a ausência deste sentimento. Em Romanos 1,31, por exemplo, Paulo descreve os homens sem Deus como sem afeição natural, e também em 1 Timóteo 3,3, onde temos a palavra desafeiçoados. Contudo, os crentes não estão livres de cair em tal negligência. Por isso, Paulo ordena a Timóteo: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Em 1 Timóteo 5,4. Veja que cuidar de nossos pais e avós em sua velhice é, antes de tudo, uma expressão de piedade, isto é, de devoção a Deus. Em segundo lugar, não é nenhum favor que lhes prestamos, antes é uma recompensa,
um reconhecimento pelo que fizeram por nós, de modo que não fazê-lo revela um coração ímpio e ingrato. Mais do que isto, Paulo diz no mesmo texto, no verso 8, que se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Portanto, essa que é a terceira palavra da cruz, mesmo sendo uma expressão tão simples, é a palavra do terno cuidado que, mesmo na dor e na mais intensa agonia, preocupa-se em providenciar o amparo para os seus. Nisto também, nosso Senhor deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.